pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Espero que tenha sido uma semana muito boa. E aqui nós estamos mais uma vez para estudar a lição da Escola Sabatina, que teve como tema da semana adoração no contexto da educação. Se a gente for parar para analisar, esse tema é o tema talvez mais importante, né, no contexto aqui da Bíblia Sagrada. É claro que existem temas importantes também, como o juízo, a volta de Jesus, que é o evento mais importante da história que irá acontecer, e dentre outros, mas esse tema, a adoração, é exatamente o motivo pela qual começou a rebelião lá no céu, que se estendeu para a terra e que irá continuar até a volta de Jesus, que é o fim do pecado, que é o fim definitivamente do mal. Então o tema adoração está inserido em todo o contexto da Bíblia, desde lá do Jardim do Éden até a volta de Jesus. Por quê? Porque a gente sabe que esse foi o motivo pelo qual Lúcifer se rebelou lá no céu, porque ele queria ser adorado, e nós sabemos que só existe um ser em todo o universo que pode ser adorado, que é Deus. É o único ser que merece a adoração da parte de todos os seres criados. E interessante que esse tema, no contexto da educação, foi passado de geração em geração, e era passado desde lá quando a criança estava lá pequenininho ainda, e já era ensinado para as crianças que Deus deveria ser adorado, que Deus deveria ser honrado, que Deus deveria ser reverenciado por todas as pessoas. Interessante isso, né? E será que nós temos ensinado também isso para os nossos filhos, desde pequenininho, a adorar a Deus, a respeitar a Deus, a honrar a Deus, a reverenciar a Deus? Então esse é um tema que a gente precisa estudar, é um tema que a gente precisa, a cada dia, a gente precisa estar atento a esse contexto, porque isso envolve salvação. Porque a gente precisa entender, dentro do contexto do grande conflito, a quem nós estamos adorando. Porque quando a gente não adora a Deus, quando a gente não honra a Deus, quando a gente não reverencia a Deus, consequentemente a gente está adorando o inimigo de Deus. Porque não existe um meio termo. Só existe dois grandes poderes no universo, o bem e o mal. E existe apenas dois grandes comandantes, Deus e Satanás. Então, se a gente não adora a Deus, se a gente não reverencia a Deus, se a gente não honra a Deus, consequentemente nós estamos adorando e reverenciando o inimigo de Deus. Então, a gente precisa adorar a Deus, ensinar os nossos filhos a adorar a Deus, a honrar a Deus, porque isso envolve salvação. Espero que você tenha entendido bem esse contexto, a questão da adoração, e que você possa, a cada dia, não só você, mas todos nós, adorarmos o único ser que deve ser adorado, que é Deus. Que Deus abençoe a mim e a você. Amém.